trabalho, toda a organização, irmãos, que os irmãos já estão fazendo já tem um tempo, tá bom? Então procura a pastora Mayra. Onde que a pastora Mayra está? Está lá no fundo a pastora Mayra, e a Lê está onde? A Lê está por aí, deve estar lá para o fundo, né? Tá lá nas ofertas, tá bom? As crianças vão direto ou vão vir para cá? Então vem para cá, criançada. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, estenda tuas mãos para cá, em nome de Jesus. Libere palavra de bênçãos na vida dessas crianças, desses adolescentes. Amém? No nome de Jesus, erga suas mãos e declare palavras de vida sobre a vida delas, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelas crianças dessa casa, pelos adolescentes, pelos jovens, ó Deus, e nós abençoamos. Neste momento nós oramos, ó Deus, porque eles serão encaminhados para um trabalho separado, onde serão ministrados, ó Deus. Não está indo para um convívio de brincadeiras, mas é a Tua palavra que também será ministrada naquele lugar. Então, capacite os professores, capacite, Pai, no nome de Jesus, e que eles possam, naquele momento e naquele lugar também, sentir e receber mais do Senhor. Nós clamamos a Ti agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você diga, amém. Glória a Deus. Está liberados. Em nome de Jesus. Caiu a bandeira aí? Irmão, a bandeira dos Estados Unidos hoje deu um trabalho nessa igreja, irmãos. Hein, Léo? Estava errado, depois colocaram errado de novo e agora está certo, irmãos. Olha só. A Sara estava falando, acho que esse povo não conhece de geografia. Ó, já estou delatando aqui, irmãos. O povo não sabe de geografia. Olha lá, está falando que foi o Rafão, irmão, mas depois ele vem na frente ajudar o Rafão e deixou errado. Eu não ia perder a oportunidade, irmãos. Glória a Deus. Quem quer receber a palavra do Senhor ainda? Podia ser mais forte, né? Quem quer receber a palavra do Senhor ainda? Presbítero Rafão, vem para cá, querido, em nome de Jesus. Isso, receba o servo do Senhor, aplaudindo no nome de Jesus. Nós sabemos o quanto esse homem de Deus, ele é ousado e ousado na presença dele. Estenda tuas mãos mais uma vez para cá. Pai, nós clamamos agora pela vida desse grande homem de Deus. Sabemos que ele já está nas suas mãos, ó Deus. Capacite cada vez mais. Ó Deus, que ele seja um instrumento, Senhor Jesus, nas tuas mãos essa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco de uma forma clara, concisa e eficaz. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Usa teu filho, Senhor, de uma forma, com uma intrepidez tamanha, Senhor, que o Senhor possa, no nome de Jesus, falar com a tua casa. Nós clamamos a Ti agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Oh, glória. A paz do Senhor, irmãos. Oh, glória. Estamos felizes? Amém. Glória a Deus. Também estou muito feliz, irmãos. Deus tem feito nas nossas vidas. Hoje pela manhã nós tivemos ali no presídio. Pastor Diego, foi uma bênção. 2 almas se renderam a Cristo. Isso vale a pena, Gil. Quando nós voltamos de lá e nós recebemos essa notícia que vidas se renderam, entregaram a sua vida para Cristo, nós ficamos muito felizes. E principalmente quando nós voltamos lá, o irmão está a todo vapor. Aí os líderes lá dentro vêm e falam, ô Rafão, ó, o irmão ali, nós estamos separando ele ali como obreiro. E é gostoso que você vê o processo na vida da pessoa. A pessoa que outrora fazia talvez parte de uma facção, fazia, né, estava abandonado na vida e de repente você vê que por meio da palavra essa vida é alcançada. Nós levantamos de manhã, às vezes cansado, nós voltamos satisfeito, porque o Senhor nos mostra o quão válido é esse trabalho. E eu ainda tenho fé, queridos, que hoje nós estamos fazendo só
AP2, pastor Beto. Hoje só a AP2 está sendo, nós estamos ali ministrando, né? Até por falta de pessoas. Mas eu creio que tudo é um processo. E que o Senhor vai levantar homens dispostos, querido, a entrar naquele lugar e anunciar a poderosa palavra do Senhor. E os meninos lá dentro, eles são tão sedentos, Gil, que a semana retrasada, nós fomos lá e a hora que eu estava saindo, os meninos veio, Rafão, nós queríamos ver com você se teria como a gente ter um curso de teologia aqui dentro, se tivesse alguns materiais. Aí eu mandei até mensagem para o Dani, que o pastor Daniel, ele é responsável ali por nós ali dentro. Eu mandei mensagem para o Dani. A gente vê a sede dos meninos de querer conhecer a palavra, se aproximando, as oportunidades lá, Henrique. Hoje o culto lá, irmão, estava esse nível aqui, ó. Momento do louvor ali, eu falei, meu Deus. Até falei para eles, gente, não precisa nem pregar, porque foi um manifestar de Deus tão gostoso, que até o pessoal da quadra, que estavam andando ali, conversando, eles pararam para prestar atenção no culto, no momento do louvor. Aí você vê as pessoas lá em cima, assim, na parte superior, parando, observando, alguns enxugando as lágrimas, e no final do culto eles se aproximando. Então vale muito a pena, varão, vale muito a pena nós fazer parte desse trabalho. E hoje, e algumas coisas vêm para tentar nos desmotivar, porque hoje nós chegamos lá e estamos esperando, né, para passar pelo, eu esqueço o nome daquele aparelho que a gente, detector, isso aí, Beto. E nós aguardando, e tem uma senhora lá que ela não gosta dos crentes. Mas nós vamos orar pela vida dela e ela, o dia que nós chegar de novo lá, ela vai dar paz do Senhor para nós. Aí a gente parado, esperando ela chamar. Daqui a pouco ela pegou, catou nossa carteirinha e falou assim para a moça, falou assim, agora é a hora de passar os crentes. Aí a hora que a gente foi, aí a hora que a gente chegou perto, ela falou, eu já bipei, vocês não vieram? A gente não falou nada, só passamos lá, demos glória a Deus. O Dani falou, bom dia, paz do Senhor. Ela virou os olhos para o Dani. Mas, irmãos, isso faz parte do processo. Isso aí nos motiva aí, que a gente, se nós formos lá e todo mundo está salvo, para que nós estamos indo lá? O Senhor não quer alcançar só os presos. O Senhor quer alcançar os carcereiros, né? Igual aconteceu na vida de Paulo, ali dentro do presídio. O carcereiro parando nós ali. Eu profetizo, irmão, eu sou doido. O carcereiro parando nós, irmão. Dá para ir fazer um culto lá na minha casa? Eu creio, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Então, irmãos, ore por esse trabalho. Ore. Ore pela madrugada, ore por nós, porque é um trabalho que vale a pena a gente se desgastar, vale a pena a gente ir lá, vale a pena a gente parar um momentinho ali para conversar. Às vezes a gente acha que é só ir lá e pregar, mas às vezes nós estamos saindo e alguém nos para, nos pede conselho, conversa com nós, e é muito bom, irmãos. Então ore mesmo. Amém, queridos? Pega a tua Bíblia aí na tua mão. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Oh, glória. Abra a tua Bíblia comigo em Números 13. 24. Eu queria ir no 14, mas vai no 13, irmãos.
E amados, quarta-feira, cadê o pastor Gerson? Quarta-feira nós vamos lá, né, pastor? E eu queria fazer um convite para algumas irmãs. Nós estamos indo lá na chácara, nós não paramos não. Estamos indo ainda. Visitar lá o pessoal. E nós ficamos alguns dias sem ir. O pastor Gerson tomou uma picada de aranha na orelha. Eu fiquei ruim, de gripe. Nós não conseguimos ir alguns dias. E a próxima vez que nós fomos lá, o irmão Edson, a irmã Solange nos tratou tão bem, Edmar. Falou, nossa, a gente estava sentindo falta de vocês. A gente já estava preocupado, achando que vocês não iam vir mais. Nós falamos, não vamos desistir de vocês. Nós vamos continuar vindo. Aí o pastor Gerson foi lá trabalhar lá, né? O pastor Gerson, ele é apicultor, né? Ele é apicultor. E ele tem lá uma parte ali, que ele tem uns trabalhos dele ali. E o seu toceiro, irmãos, como que é o nome dele, ô pastor Gerson? Eu sei que ele não gosta que chame ele pelo nome dele. É Toceira o nome do homem. Toceira. O apelido dele, que ele gosta que chama ele por esse nome. E nós não fomos na casa dele, porque não deu tempo. E ele perguntou, por que nós paramos de ir na casa dele? E isso me entristeceu, irmãos. E a gente, até falei para o pastor Gerson, a gente vai se programar, nessa quarta-feira a gente vai lá na casa deles. E por que eu falei das irmãs? Toda vez que nós vamos, vai eu, o pastor Gerson e o pastor Edivaldo. E tem a irmã Solange, a esposa do seu Edson. E a gente percebe que ela fica meio acanhada. Ela fica meio assim, sem jeito. E eu queria estender um convite para você. Na quarta-feira, como é longe, é lá perto da Unip. Para lá da Unip, irmão. Lá é o lugar onde o Judas perdeu a bota. A gente vai sair daqui da frente da igreja. A gente quer encontrar algumas irmãs aqui para ir conosco. A Monize vai, né, amor? Em nome de Jesus. Temos umas irmãs que já me procuraram para ir. E nós vamos lá, irmãos. Aquela família lá é do Senhor Jesus. Aquele lugar ali é um lugar onde nós vamos ali visitar uma igreja. Daqui a um tempo, profetizar ali, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra? Diz assim, verso 24. E chegaram àquele lugar do vale de Escol, por causa dos cachos que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhe conta, eles de toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana, leite e mel. Você pode repetir? Mana, leite e mel. Mais uma vez? Oh, glória. Eu já me perdi. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel. E este é o fruto. E o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E a cidade é muito forte. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe
fez calar o povo perante Moisés. E disse: subamos animosamente e possuamo-las a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Pode fechar a tua Bíblia, tomar o teu assento. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor Deus, eu agradeço pela vida do pastor Beto. Senhor Deus, que o Senhor continue usando ele com poder e com autoridade. Senhor, mas eu quero pedir ao Senhor, Deus querido, que não seja o Rafael, mas seja a tua voz, ó Deus, ecoando em nossos corações, ó Deus, trazendo, Senhor, nos vigor, força, Deus, para possuirmos, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Senhor Deus querido, não permita, Senhor, que o desânimo, que as frustrações, Senhor, nos parem, pois nós, Senhor, continuaremos a caminhada, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu não sei como muitos entraram aqui, mas a tua palavra, Senhor Deus querido, ela é poderosa para transformar qualquer ambiente, pois a tua palavra diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, pois o Senhor disse: haja, e tudo se fez, ó Pai. Eu profetizo essa palavra: haja, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que entraram aqui, Senhor, sem expectativa de vida, sem vontade, Senhor, de continuar. Que esta palavra possa ecoar nos corações, trazendo vida, trazendo transformação, para a honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Oh, glória. Amados, já há alguns dias que eu tenho lido aqui esse texto, e o Senhor tem falado comigo acerca de algumas coisas, e que nós vamos nessa noite entender essa palavra, e que nós vamos sair daqui, queridos, motivados, com vontade, querido, de continuar, porque nós estamos vivendo nesses últimos dias, e nós temos observado muitas pessoas cansadas, fadigadas, pessoas abandonando o ministério, abandonando o arado, Léo. Pessoas que outrora você via a todo vapor, mas que de repente, por alguma coisa, nós percebemos que o desânimo bateu. E o Senhor nessa noite quer trazer você de volta ao caminho da motivação, ao caminho da força, para que você saia talvez desse mundo, desse quarto escuro, talvez você entrou, e que você se acomodou, e que você acha que é aí que você deve estar. A palavra do Senhor para a tua vida nesta noite é: tem uma terra para nós conquistarmos. Tem um lugar de promessa que o Senhor preparou para nós. E nós estamos motivados a entrar neste lugar, queridos, e tomar posse daquilo que é nosso. Quando nós olhamos para esse texto, não tem como nós não lembrarmos um pouco da trajetória desse povo. Numa faculdade, numa escola, existe o processo teórico, aonde você aprende a teoria, as escritas, aonde você vai ouvir, aonde você vai entender ali. E não é cobrado nada o processo da teoria. Se você reprovou, você pega novamente e refaz a prova. Porque é o processo da teoria. Mais ou menos um advogado. Ele tá ali estudando.
Ele está ali trabalhando, se aperfeiçoando na sua profissão. Enquanto ele está estudando teoria, não lhe é cobrado nada. Mas quando vem o momento da prática, em que ele precisa executar aquilo que ele estudou, e ele não faz certo, é cobrado. O engenheiro, ele estuda, ele está no processo de teoria, não é lhe cobrado nada. Mas quando vem o processo da prática, se ele fizer algo errado, e aquilo que ele construiu desmoronar, lhe é cobrado alguma coisa. E quando nós olhamos para esse povo, um povo que passa pelo processo do Egito, a qual o Senhor foi resgatar esse povo, através de um homem, por nome de Moisés, um povo que há 400 anos estava sendo escravizado. E alguém que olhou a situação daquele povo, não se conformou, vendo aquele povo sendo humilhado, vendo aquele povo sendo castigado. A palavra do Senhor diz que Moisés, ao ver um soldado castigando um dos seus servos, a palavra do Senhor fala que Moisés, ele avança naquele soldado e o mata. O Senhor nessa noite, querido, Ele procura em nosso meio pessoas que estão dispostas a mudar o cenário. Pessoas que estão dispostas, Gil, a andar na contramão, que não se conforma com a situação. Pessoas que no seu coração despertou o desejo, olha, não é dessa maneira, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o cenário. Porque nós somos muito bons em olhar e dizer, ah não, isso é normal. Ah não, é assim mesmo. Ah, é assim que funciona. Ah não, não vai mudar. Vamos junto. Vamos seguir. Ah não, está dando certo desse jeito, vamos continuar. Mas alguém vai olhar a situação e não vai suportar mais. Moisés, ele vai ferir aquele soldado, e ele vai, depois da morte daquele soldado, Moisés, ele vai fugir. E o encontro de Moisés com o Senhor, Moisés, ele vai parar diante de uma sarça, que o fogo a envolvia. Mas aquela sarça, as folhas, os galhos, o fogo não a consumia. Eu imagino Moisés parado e observando aquela sarça no meio daquele fogo, mas ela continuando intacta. Moisés observando aquela árvore no meio daquele fogo e os seus galhos intactos. Talvez ele esperando, peraí, vai pegar fogo. Peraí, vai. Mas de repente, sai uma voz do meio daquela sarça dizendo, ei, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que tu está pisando é santo. E a conversa de Deus com Moisés talvez seja essa, ei, talvez você está inconformado com a situação. Você, sendo um homem miserável, falho, pecador, está inconformado com a situação. Imagine eu, que sou pai. Vamos fazer alguma coisa. E o Senhor vai enviar Moisés novamente para o Egito. Deus vai mostrar a sua onipotente mão e tirar o seu povo com força de dentro do Egito, mostrando para aquele povo quem realmente era Deus. Deus feriu o rio Nilo e ficou parecendo sangue.
um rio que eles idolatravam. Deus fez o sol se apagar diante dos olhos deles. E Deus vai e fere todos os primogênitos, até o ponto de Faraó se render. Não tem como alguém permanecer com um coração duro, com um coração intocável, da mesma maneira, na presença daquele que é todo poderoso. E o povo vai começar um processo teórico no deserto. Eles vão começar um aprendizado. Aprender o que, Rafão? A confiar no Senhor. Por quê, amados? Nós chegamos na presença do Senhor. Talvez nós vimos a primeira vez e gostamos do culto. Gostamos muitas das vezes, talvez, da palavra, das luzes, das cadeiras confortáveis, do amigo que veio e acompanhou. Só que isso não me segura aqui. Isso não me prende aqui. Um louvor bonito, uma ministração bonita não me prende aqui. Porque o dia que não tocar o louvor, eu não venho. O dia que não tocar o louvor que eu gosto, Betão, para mim o culto não foi legal. Para mim o dia que o pastor pregar uma mensagem, que o fogo não caiu, que as pessoas não pularam, o culto estava frio. O dia que eu pregar, em que as pessoas não falarem língua estranha, não pularem no mistério, o culto estava frio. Mas quando eu conheço aquele que anda comigo pelo deserto, e começa a expressar toda a tua glória, eu entendo, querido, que pode até não ter louvor, que pode até não ter o microfone, que pode até não ter o teclado, o violão, a bateria, que pode até não ter os microfones, mas se ele estiver na casa, ai meu Deus, se ele estiver no local, o ambiente é mudado. Vamos comigo para o deserto. Para quê? Para vocês me conhecerem. Vou me apresentar. Quer conhecer Deus é no deserto. Quer entender quem é Deus é no processo do deserto. Porque quando eu estou na bonância, quando eu estou com o bolso cheio, quando eu estou cheio de saúde, de vigor, muitas das vezes eu me apoio na minha força, no meu conhecimento. Mas quando eu estou no vale, pode ver. Hoje um menino lá no presídio contou um testemunho, ele falou assim: cara, na hora eu roubei o carro, saí correndo da polícia, eu não era crente. Aí o policial veio me perseguindo, eu bati o carro, eu tentei sair correndo, ele atirou na minha perna, eu caí. Ele parou diante de mim, apontou a arma para mim e falou que ia me matar. Eu ergui as minhas mãos e falei: por favor, seu policial, em nome de Jesus não me mata, meu Deus, me ajude. Ele começou a implorar a Deus, ele se converteu na hora. É no processo do deserto que eu conheço Ele. É no processo difícil que eu entendo quem é Ele. O povo está caminhando com Ele. Aí o povo vai olhar e vai dizer assim: Moisés, o Senhor nos trouxe aqui no deserto para morrer de calor. Aí vem a nuvem. Aí Deus envia uma nuvem. Um ar-condicionado espiritual, aonde o povo ia, a nuvem ia. O povo ia para lá, a nuvem ia. O povo ia para cá, a nuvem ia. Enquanto você estiver na direção de Deus, a nuvem está te seguindo. Enquanto você estiver na direção da palavra, a nuvem está te seguindo. Enquanto você estiver andando no meio da vontade de Cristo, a nuvem está seguindo, Léo. Enquanto, a nuvem. Aí veio a noite, frio intenso. Eles vão: ei Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de frio. De repente, paredão de fogo, Léo. Aonde o povo ia, o paredão ia. Oh glória.
quem estava com frio não tem mais frio. Senhor, olha, está até um pouquinho mais quente, eu vou dar uma afastadinha aqui. Está gostoso, agora está, ó. Está o ambiente que você quiser. Quer bem quente, ó. Fica mais perto. Tem uns que gostam de pegar no fogo, então vai perto. Processo teórico. Lá no exame da carta, minha mãe fez. Teoria, teórico. Aqui não reprova. O processo teórico não reprova, você está aprendendo. Vai a caminhada. Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para nos matar de fome. Estou com saudade das cebolas, dos pepinos. Estou com saudade do Egito, Moisés, olha aqui. O Senhor manda o maná. Coma. Aí o povo, oh, glória. Porque quando as coisas não acontecem como nós quer, a gente quer meter o pé na barraca e ir embora. É ou não é? Quando as coisas não funcionam do meu jeito, estou saindo fora, pastor Diego. Segura aí meu ministério que eu estou indo embora. Quero voltar para o Egito. Lá nós sofríamos, nós tinha comida. O maná, filho. Miserável, come aí. Aí o povo pegava e, ó, queria até ajuntar, conservar, porque eles não conheciam. Eles não conheciam, eles queriam ajuntar, porque eles achavam que era só aquele, que no outro dia, eles iam passar fome, mas só que no outro dia, a mesma mão que os trouxe lá do Egito, está estendida, derramando maná novamente. Ei, não vai faltar pão. Se confiar em mim, não vai faltar. Se permanecer na minha presença, não vai faltar pão, não vai. É processo teórico, irmãos. É o teórico. Estou entendendo. Estou conhecendo aquele que eu estou servindo. Eu ainda estou caminhando pelo deserto. Eu ainda não o conheço. Eu conheço, sabe lá pelo processo do Egito, que Moisés falou, eu conheço por aí. Lembra da samaritana? Que ela prega lá para o povo, aí depois o povo vai dizer, ei mulher, antes nós conhecemos porque você falou, agora nós temos tete a tete com ele, nós conversa com ele, nós se assenta com ele, nós come a mesa com ele. É o processo, ó. Processo teórico. Eu preciso conhecer. Eu preciso entender aquele que me chamou. Porque todos nós, queridos, todos nós outrora estávamos no Egito. Todos nós outrora estávamos perdidos. Não havia esperança alguma para nós. Mas Ele com as mãos fortes, irmã Rô, abençoada, foi lá e ó, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos, andávamos, ó, cegos, caminhávamos de passos largos para o inferno. Mas eu não sei você, mas um dia Ele me encontrou e mudou a minha história. Me trouxe para perto dele e falou, ei, seu gordão, vem aqui que eu vou te ensinar a confiar em mim. A depositar a tua confiança em mim. Porque, querido, se eu não conheço ele, se eu só estou aqui no auditório, se eu só estou aqui ó, de espectador, a hora que o culto acabar, as provações vão bater na minha porta, e eu não sei para quem eu vou pedir ajuda. Eu não sei a quem eu vou recorrer. Eu não sei a quem eu vou buscar. Você lembra? Mais uma vez a samaritana. Ela olha para Jesus. Jesus, mas o povo, cada um fala um lugar de adorar. Uns falam que o lugar de adoração é lá em Gerezim. Os outros falam que é lá no templo.
Ei, filha, mas para quem me conhece, entenda uma coisa, que o lugar de adoração é agora. Não é mais o local, não é mais o lugar, é aqueles que me adoram, em espírito e em verdade. Eu posso estar no vale que eu tiver, eu posso estar na prova que eu tiver, eu sei a quem eu vou recorrer, e eu sei que Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. É o processo teórico, eu preciso conhecê-lo. Ó, o povo caminhando. Moisés, nós estamos com sede, Moisés. Pelo menos água lá no Egito não faltava. Moisés toca na rocha e a água começa a verter. Oh, meu querido, quem já viu água vertendo? Você chegou num lugar seco, sem água. Eu lembro uma vez, eu fui escondido da minha mãe lá no Batalha, eu e a molecada. Eu me arrependi tanto, porque nós não levamos água. Não tinha água. E nós fomos montados nos cavalos. E os cavalos escapou, foi embora, nós falamos, nós temos que voltar a pé. E nós com sede. Só tinha água do rio. Falei, cara, eu vou ter que beber dessa água. Eu lembro que eu fui num lugar, e os caras, a molecada é terrível. Aqui é mina, aqui vinha aguinha. Depois nós fomos saber que era água que vinha lá da casa, da cozinha. E nós bebendo. Graças a Deus não deu nada. Mas eu nunca vi chegar num lugar seco e a água de repente, começar a verter da rocha. Aquele povo estava morrendo de sede. E Moisés vai tocar na rocha. E a água vai começar a verter. E eles bebem aquela água. É o processo teórico. Eu não sei qual o processo que você está. Eu não sei qual o processo que você está vivendo. Mas eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entregar tudo a Ele, eu preciso depositar tudo aos pés dEle. E entender, querido, que Ele é o maior bem que eu já encontrei na minha vida. Que Ele é o maior milagre que eu pude receber. É um processo teórico, é conhecê-lo. Mas agora em Números, o Senhor vai aplicar nesse povo o processo da prática. Vocês me conhecem, vocês viram o que eu sou, vocês viram do que eu sou capaz. Agora, vocês vão entrar no lugar que eu prometi a vocês. Moisés, separe 12 líderes, um de cada tribo, Moisés, e envia eles para espiar a terra. E Moisés separa os homens, e eles vão. Queridos, isso é terrível. Isso mostra como nós somos miseráveis. Eles chegam diante da terra. Eles passaram o processo teórico no deserto e viram a mão poderosa de Deus, irmã Claudete. E viram como Deus é poderoso. Mas eles vão à terra e eles vão espiar. E se você ler o texto, você vai ver que tem uma parte que diz que precisaram de 2 homens para trazer um cacho de uva. Penduraram em uma vara e trouxeram com eles. Trouxeram figo e romã. E eles vão apresentar a Moisés e vão dizer: Moisés, a terra que o Senhor nos prometeu, realmente, ela mana leite e mel. Realmente ela é da forma que Deus falou que era, Aline.
Olha aqui, Moisés, os frutos. Olha a quantidade. Olha aqui. E eu imagino o povo, nossa, acabou a miséria. Agora sim. Agora é momento de fartura. Chega de geladeira vazia. Chega de abrir minha geladeira e ver sua garrafa PET com água. Chega de abrir a minha geladeira e ver ali só um jiló ali, encruado no fundo, não é? Agora vai ter uva. Agora vai ter romã. Eita. A terra é nossa. Vamos para cima, vamos tomar aquilo que é nosso. Mas espera aí vem o detalhe. Tem um porém, Moisés. A terra já tem morador. Todos heteus que você conhece mora lá. Todos amorreus que você conhece mora lá. Até os filhos de Anak, homem gigante, moram lá também, Moisés. E é impossível nós deter aquele povo. Não tem como, Moisés. Nós vamos morrer. Aí o povo começa a criticar, a xingar, a falar: Moisés, olha aí, o Senhor nos enganou, o Senhor nos trouxe aqui para nós morrermos. Olha aí, Moisés, o que você fez com nós. Ai, querido, é por isso que eu falei que no começo, que o Senhor conta com pessoas que querem ver o cenário mudado, com pessoas que querem mudar a situação, que olha para o cenário, mesmo que a multidão está dizendo não tem jeito, não tem como, aí alguém se levanta e diz: é nossa herança, nós vamos para cima. Ai, Caleb vai se levantar no meio do povo. Caleb vai se levantar no meio do povo e vai dizer: ei, foi Deus quem nos prometeu aquela terra. Aquela terra é nossa. Foi o Senhor quem nos deu. Nós vamos tomar a nossa herança. É nossa. E o povo começa: cala a boca, Caleb, você não sabe o que você está falando, você não viu lá o tamanho dos homens. E começam a criticar. Ai, querido, sabe qual que é o nosso problema? Que o Senhor apresenta até um milagre para nós, viu? Ele até dispõe. É isso que você quer, filho? Quer viver o inexplicável? Quer viver a minha glória? Quer viver a minha presença? Quer viver o fogo? Quer viver aquilo que eu tenho para você? Então se prepare. Aí você até pula no mistério. É hoje, Senhor, eu vou viver. Aí o Senhor fala para você: então vai lá ver o que eu tenho para você. Até rimou. Aí vem a provação, vem o vale, vem a dificuldade, vem os problemas. Uma vez, a gente indo viajar, Henrique, para Marília, um cara dentro do meu encarregado dentro do carro olhou para mim e falou assim: Rafa, se a terra prometida era para o povo de Israel, por que já tinha morador? Eu falei: cara, ele me pegou, e agora? Falei: e agora? Falei: ah, não sei, irmão, era deles. Os caras foram intrometidos, os caras entrou no que não era deles, invasores, sem terra. Mas um dia eu em casa, eu comecei a pensar nessa pergunta: Dri, o Senhor nunca vai nos entregar nada de mão beijada. Quem nos entrega coisas fáceis, com facilidade, é o diabo. O Senhor nos entrega coisas que nós precisamos suar para ter, correr atrás, se esforçar. Esforça-te e eu te ajudo, não é? Eu preciso lutar,
eu preciso ir além das minhas forças. Eu preciso romper. Só que daí a circunstância bate, e ao invés de eu aproveitar a situação, eu começo, Senhor, mas por quê? Eu começo a questionar Ele. Eu começo a perguntar para Ele, falar, Senhor, mas o Senhor, olha lá, Senhor, é o gigante. Senhor, olha lá o tamanho daqueles homens, eles são intransponíveis, eles são invencíveis. Eles vão dizer que eles pareciam como formigas diante daqueles homens, aos olhos deles, porque eles estavam se apoiando nas suas forças, nas suas motivações, no que eles possuíam, nas suas quantidades de pessoas. Ai, quando eu me apoio na minha força, no meu braço, eu posso até vencer, Tamara, as coisas naturais. Eu posso interromper com as coisas naturais, posso. Mas que as coisas espirituais, querido, é além da minha compreensão. Aí eu preciso ir ao pé daquele que conhece todas as coisas. Eu posso até não conseguir vencer esses gigantes. Eu posso até ser pequenininho diante dessas montanhas. Mas eu sei que aquele que me resgatou lá do Egito, me mostrou a sua glória no deserto e me trouxe ao pé dessa terra, vai me dar. Começamos a questionar o seu jeito de agir. Mas Senhor, por quê? Senhor, mas olha, Senhor, mas o Senhor falou, o Senhor nos enganou, porque os homens lá, eles são enormes, e nós somos pequenos. Perceba uma coisa, eu já vou encerrar. Perceba uma coisa comigo. Se alguém chegar aqui, uma pessoa, dizer assim, olha, estou indo embora da igreja, estou parando. Então, o pastor Diego não supriu as minhas expectativas. Estou indo embora, estou indo. Você vai tentar fazer com que essa pessoa fique. Não, irmão, o que é isso? Vamos para cima. Pare, vamos adorar. Mas se uma multidão começar a dizer, não, estou indo embora. Aí você vê um indo, outro indo embora. E palavra sendo pregada. Muitas das vezes somos motivados pela quantidade de pessoas. Josué e Caleb, Gil, disse, não, nós vamos possuir a terra é nossa. A terra é nossa. Mas a multidão, os 10, começaram a dizer, o Senhor nos enganou, o Senhor nos iludiu, Ele nos trouxe aqui para morrer, o Senhor nos trouxe aqui para nos ver sendo massacrados. A multidão começou a ir a favor dos muitos. É verdade, vamos apedrejar, vamos matar Moisés. Moisés queria armar cilada para nós, então nós vamos matar Moisés. É a multidão, não seja levado pela multidão. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Se coloca de pé. Mas e aí, a terra não era boa? Não, a terra era boa, cara. Tinha mensagem lá, tinha pregação, tinha palavra, Mas e aí? É só tribulação, cara. É só luta. Luta. O Senhor nessa noite está olhando para você dizendo, ei filha, não olhe para a multidão.
Não olhe para o que os muitos estão falando. Olhe para aquele que te deu a direção. Pensa comigo. Eu não sei qual foi a forma de você ter vindo. Não hoje no culto, mas para a presença de Deus. Eu não sei como estava a tua vida. Eu não sei qual era a beira do poço em que você se encontrava. Mas talvez as circunstâncias para você não foi fácil. E tantos outros lugares nós corremos. Para tantos outros lugares nós fomos. E quando nós olhamos para Cristo, viemos para Ele, Ele não deixou nada nos faltar. O Senhor não vai suprir os seus luxos. Você quer luxo? Trabalha. Mas o pão de cada dia que Ele prometeu para você, não faltou na tua mesa. As promessas que o Senhor fez, Ele é poderoso para cumprir. Escute só. Olha o que Josué. Olha a postura de alguém que não está olhando para a circunstância. Lembra de Pedro? Pedro, enquanto ele estava olhando para Cristo, Alessandra, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele desviou os olhos dele e começou a olhar para a tempestade, para o vento, ele começou a afundar. Mesmo que a terra que o Senhor nos prometeu tenha gigante, tenham moradores, homens poderosos, podem ser mais fortes do que eu, podem até ser mais armados do que eu, mas nunca serão maiores daquele que me chamou. Jamais serão mais fortes e poderosos do que aquele que me chamou. Escuta, olha o que Josué vai dizer. Então, olha aqui. Então Moisés e Arão, porque eles estavam reclamando, falando de apedrejar, falando que ia matar Moisés, Arão e acabar com tudo. Mas alguém disposto, alguém que entendeu o processo, que não importa o que está passando, que não está questionando, que não está querendo parar, que muitas das vezes pode até ser que eu me balance, pode até ser que talvez eu trema diante da situação, mas eu paro, eu respiro. Eu lembro do retiro, eu lembro da calçada, eu lembro da minha mãe chorando, eu lembro de tudo perdido, mas eu também não me esqueço dele me trazendo para a presença dele arrancando os carrapichos das minhas mãos inchadas por causa da alergia, dos meus lábios, eu e a minha mãe sentada na frente do Manuel de Abreu esperando o número, mas eu não cessava de aplaudi-lo. As mãos doíam, os pés doíam, mas eu não cessava. Pode doer mão, pode doer pés, mas a honra e a glória é dele. Olha, então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos,
perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas alguém que não era da multidão, que não era dos maiorais, observou o processo, que o processo passou, mas você ainda está vivo. Está no meio do processo, mas você ainda está vivo. O vendaval veio, mas a tua casa ainda está de pé. As turbulências vieram, mas o teu casamento continua intocável. As más conversações vieram, e a tua família ainda está de pé. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar, a terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Vocês viram? Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto fui ler isso aqui hoje e li com atenção e entendi. Não são nosso pão, e retirou-se deles o amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Sabe o que Josué está dizendo? Ei, vocês viram o sofrimento que nós estávamos por 400 anos lá no Egito? O sofrimento, o processo que nós achávamos que não ia ter fim, que os nossos pais, os nossos avós passaram. E esse Deus a qual direcionou Moisés veio e nos tirou com mão forte, e nos trouxe ao caminho do deserto, e nos mostrou a tua glória. E agora nós vamos temer diante de um povo que talvez seja gigante. Josué vai dizer: ei, não são eles o nosso pão. Sabe o que está querendo dizer? Ei, sabe esse processo? Sabe essa circunstância que você está vivendo? É o alimento, é o pão que você vai comer, que talvez muitos estão achando que é o fim, e você está comendo o pão da amargura, o pão do sofrimento. Estão achando que você vai desistir, estão achando que você vai parar, mas o Espírito Santo está dizendo: ei, coma desse pão, coma. Mas Senhor, esse pão é amargo, esse pão é grande, Senhor, esse monte é intransponível. Filho, coma. Pare de questionar os meus planos e coma. Não são eles o nosso pão, então vamos entrar com tudo e devorá-los, porque a terra foi o Senhor quem nos deu. Feche os teus olhos. Eu não sei qual lado você está. Talvez você chegou aqui hoje do lado da multidão, questionando Deus por causa dos planos.
questionando Deus por causa dos propósitos, questionando Deus por causa da circunstância, questionando Deus por causa dos gigantes, questionando Deus porque talvez alguma coisa não deu certo. Mas o Senhor está olhando para você nessa noite e dizendo: ei filho, ei filha, quem te prometeu? Foi Moisés que prometeu? Foi o pastor? Foi o Rafão? Se foi eles, mas se foi eu que prometi, tire essa capa de sofrimento, de angústia, de desistência, de que não vai voltar mais, de que vai parar hoje, de que vai retroceder, de que não aguenta mais, de que não suporta mais, de que não quer mais. E vista as armaduras, soldado. E comece a adorá-lo. Desta noite, entre no meio desta terra, entre no meio dos gigantes, entra no meio do exército inimigo. Quem te prometeu foi Deus, a promessa é dele. Aqui duas opções. Ou eu entro dentro desta terra e consumo com todos os meus inimigos e tomo posse de tudo aquilo que é meu, ou eu permaneço reclamando no deserto.
a palavra do Senhor vai dizer: que aquele povo que reclamou, que murmurou, que queriam apedrejar Moisés, o Senhor vai dizer: Moisés, estes 10 que reclamaram, por conta deles, eles ficarão 40 anos no deserto. Eles passarão 40 anos no deserto. Entenda comigo. Se reclamar, se ficar reclamando, mudasse alguma coisa, não haveria mais problemas. O tanto que nós reclamamos. As circunstâncias vieram, as lutas vieram. Ou você para diante desta luta e começa a questionar Deus: por quê? Ou eu entro dentro desta terra como Josué e Calebe e consumo aquilo que é meu por herança. O Senhor nessa noite te chama como Josué e Calebe. Pare de reclamar dentro da tua casa. Pare de reclamar do teu casamento. Pare de reclamar dos teus filhos. Pare de reclamar da tua vizinhança. Comece a abençoar. Comece a proferir bênçãos. E nós tomaremos posse daquilo que o Senhor nos prometeu. Aplauda o nome do Senhor. Oh, glória.